o quanto realmente eu preciso de Ti, Senhor. Davi, irmãos, no meio da batalha, os inimigos já estavam à vista. Os capitões diziam: Davi, nós precisamos sair para a guerra. E Davi dizia: nós não sairemos enquanto o Senhor não falar conosco. A própria alma de Davi se levantava e Davi dizia: aquieta-te, alma. Ainda hoje louvaremos ao Senhor. O contrário da dependência é soberba, é altivez. E Deus, Ele procura pessoas que realmente estejam na sua dependência. Irmãos, não existe uma vida de adoração e um plano de salvação se nós não estivermos na total dependência de Deus. Aleluia. Aleluia. Peça, Espírito Santo, me ajuda nesta noite. Porque quem sabe, Senhor, eu estou vivendo uma vida sem sequer, Senhor, se mostrar que eu sou dependente do Senhor. O quanto eu preciso de Ti, Senhor. Numa quinta-feira se não me engano, culto de missões, eu acompanhei pela live e foi ministrado algo durante o louvor sobre uma canção chamada Preciso de Ti. E durante um tempo a igreja cantou, irmãos, dizendo: Senhor, como ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Distante de Ti eu não posso viver. Irmãos, esse é um momento de adoração tão verdadeira. Se isso realmente, irmãos, nós tomamos como conduta de vida, entendemos a necessidade disso. Eu falo isso, irmãos, eu me incluo nisso aqui. A dificuldade que é nós entendermos o quanto nós somos dependentes de Deus, irmãos. Porque enquanto a gente está conseguindo andar, e quando a gente está conseguindo ir, e quando tudo está indo bem, irmãos, a gente se acha autossuficiente. E eu quero muito, irmãos, que nesta noite nós possamos começar esta mensagem. E eu queria muito que você entendesse como a distração, ela atrapalha o nosso desenvolver. Como a distração muitas vezes nos mostra que estamos tão bem espiritualmente, que nós estamos fluindo, mas verdadeiramente, irmãos, o diabo é expert em nos distrair. Eu tenho uma boa notícia para você, irmãos. Deus, Ele quer fazer sobrar. Deus, Ele quer fazer com que você seja abençoador, multiplicador de semente. Deus tem prazer, irmãos, em te honrar nessa terra. Mas, irmãos, há um perigo muito grande quando nós não entendemos aquilo que verdadeiramente está acontecendo em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu gostaria que você pudesse se posturar e dizer: Deus, me ajuda. Diga primeiro para Deus: me mostra no meu coração o quanto eu sou dependente de Ti, Senhor. Nesse dia de hoje, eu não sei como você começou o seu dia, eu não sei como você começou a sua semana, eu não sei como foi a sua segunda-feira, se você saiu já de casa, quem sabe, eu não sei, atrasado, eu não sei como você acordou na sua segunda-feira, eu não sei como você começou o seu dia. Irmãos, e muitas vezes nós estamos dependentes de tantas coisas. Eu creio que essa é uma semana de pagamento para muitas pessoas. E muitas vezes a pessoa está lá olhando se caiu o depósito bancário, se caiu a transferência. Se não caiu, o humor já muda, o sentimento já muda. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. O adorador que adora em espírito e em verdade, irmãos, ele precisa ser lapidado todos os dias e treinado por Deus. É um treinamento diário, irmãos. Eu não sei se você já viu como é no exército, irmãos, é todo dia um treinamento de guerra para que quando estiver realmente na guerra ele seja pronto. E o Senhor precisa lapidar e treinar nossas vidas para que possamos estar alinhados a essa realidade da palavra, irmãos. Se nós não somos dependentes de Deus, irmão, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, mas, irmãos, pelo amor de Deus, eu quero orar juntamente contigo aqui nessa palavra, para que nós não precisemos passar, irmãos, pelos apertos da vida, para aprender a ser dependente de Deus.
Que nós não precisemos, irmãos, estar, irmãos, diante de uma situação de enfermidade, de uma situação de aperto financeiro, diante de uma luta. Nós não precisamos passar por isso, irmãos. Nós servimos um Deus maravilhoso. Que, meus irmãos, nós estamos com a saúde plena, que nós possamos estar, irmãos, com o dinheiro sobrando. Nós precisamos aprender a ser totalmente dependentes de Deus, totalmente rendidos ao Senhor, queridos. E o Espírito Santo de Deus não se engana quando Ele fala com a sua igreja. Deus não se enganou, irmãos, Ele está falando com você aqui. Deus está ministrando ao seu coração, perguntando para você o quanto você é dependente de Deus. O quanto você é dependente de Deus. Aleluias. Davi, irmãos, foi um homem que Deus se agradou do seu coração. Um homem que se arrependia, um homem que era dependente de Deus, mas o dia que ele se sentiu independente, o pecado bateu na sua casa. O pecado estava à sua frente. E na sua independência, Davi achou que podia fazer da sua forma, da sua maneira. Davi vai quebrar relacionamentos, fazendo com que o seu melhor amigo pudesse morrer no meio da batalha, fazendo com que neste momento ele pecasse com Betseba, trazendo o pecado para dentro da sua casa, porque ele se achou independente. Irmãos, em nome de Jesus, se você já entender essa primeira parte, irmãos, eu vou ficar feliz contigo. Diga a Deus: eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Parece uma oração boba, uma oração de criança, mas fala: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Diga: Senhor, sem Ti eu estou desesperado, perdido. Você pode falar isso para Deus aqui, irmãos? O maior medo do coração de Deus é que quando o Espírito Santo de Deus se afastar de você, você não perceber isso. Por quê, pastor? Porque nós somos presas fáceis quando nós não estamos na presença de Deus. Nós somos presas fáceis quando nós não temos mais a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de o temor de Deus ser como um farol vermelho piscando em nossos corações. Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Será que já há alguém aqui nesta noite, movido pelo Espírito, para dizer: Deus, o quanto eu preciso ser dependente de Ti, Senhor? Aleluia. Irmãos, isso é nível de segurança. E nós compreendemos o quanto, irmãos, aleluia, não adianta nós ganharmos, não adianta nós acumularmos, nós não soubermos como guardar essa reserva. Você pode ser cheio no culto de domingo, mas na segunda-feira você já está vazio. Aleluia. Foi o que nós estávamos falando sobre a peneira. Se você tirar a peneira da água, você não consegue guardar nada. Mas se você conservar a peneira dentro da água, você vai ter, aleluia, a água dentro da peneira. E é dessa maneira que Jesus, irmãos, Ele quer que nós estejamos na sua presença, na sua presença, na sua presença. E sabe por que eu tanto amo a Deus, irmãos? Que Deus é um Deus que revela detalhes, que fala profundamente aos nossos corações. Ele está falando conosco aqui. Deus está dando bom conselho de pai para cada um dos seus filhos aqui nesta noite, dizendo: eu tenho uma vida de envio para você. Eu tenho uma vida de envio. Eu quero te enviar lá no seu trabalho. Eu quero te enviar lá no meio da sua parentela. Quem sabe você vai estar no meio de um povo, celebrando até deuses estranhos, mas você vai estar lá no meio.
sendo enviado por Deus, guardado pela promessa, cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, oh glória. Meu Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Pessoas que estão à sua volta, irmãos, precisam falar a teu respeito. E o que eles vão falar de você é o bom testemunho. É revelar, irmãos, através do que Deus tem sobre a tua história, irmãos, algo que verdadeiramente tem afetado o coração deles. Eu quero dar início nesse culto, irmãos, falando sobre isso. Nós, na semana passada, falando sobre quem é a nossa referência e para quem nós somos referência. Se nós somos influenciadores ou se nós estamos sendo influenciados. E chegou o tempo em nossas vidas que Deus, Ele quer que nós tenhamos uma referência. E Paulo disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Jesus. E nós precisamos ter alguém como referência em nossas vidas, queridos. E alguém que é referência em nossas vidas, irmãos, é alguém que vai apontar defeitos na sua vida e erros, com amor, com carinho, para o seu crescimento. Vocês estão aqui, irmãos? Fala para o teu irmão assim: quem é a sua referência? É claro que Deus é nossa referência, é claro que Jesus é nossa referência, mas nós precisamos ter referência aqui também nessa terra, queridos. Amém, queridos? E por quem estamos sendo influenciados? E será que nós já estamos influenciando? Irmãos, e presta atenção nisso aqui, essa palavra influencer está muito à tona no meio dos jovens, mas não é esse tipo de influência que a gente está querendo trazer, não, irmãos. É a verdadeira influência que a palavra traz sobre nós, sobre sermos o bom perfume de Cristo. É sem você se esforçar, você influenciar alguém. Eu postei lá no Instagram da igreja, depois quem tiver acesso à página lá, dá uma olhada no vídeo que eu coloquei pouco tempo, estava no ônibus. Um rapaz foi assaltar uma jovem nos Estados Unidos. E a jovem disse assim, ele disse assim: não se assuste, me dê o que você tem no caixa. Ela disse: tudo bem, mas primeiro deixa eu falar algo. E ela vai falar assim: eu sirvo a um Jesus, que Ele é maravilhoso. E ela vai falando de Jesus, e ela vai pregando Jesus, e é algo tremendo, porque esse jovem dá um passo para trás, ela começa a falar de Jesus, e ele diz assim: é a primeira vez que eu vim fazer isso, e eu falei com a pessoa certa. Ele vai embora, depois ele volta e ele diz: eu agradeço a Deus porque eu encontrei você no meu caminho. Irmãos, é fantástico isso. É fantástico. Alguém que está diante de uma situação de assalto, uma situação que ela poderia ali se omitir, mas ela abriu a boca e exalou o bom perfume de Cristo. E ela influenciou alguém para que ela pudesse sair do caminho do inferno e ir para o caminho do céu. Vocês estão aqui, irmãos? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo em 2ª Epístola de Coríntios, por favor, queridos. Capítulo de número 3. Irmãos, o desejo do meu coração, e eu creio que o Senhor me impulsiona a falar isso, é que você seja inquieto para um nível de crescimento. Não esteja acomodado, irmãos, a uma vida de mesmice. A minha oração, através da liberação dessa palavra para a tua vida, que a partir de hoje haja
um despertamento na sua vida para um crescimento. Para um crescimento, para um crescimento. É isso que Deus tem reservado para a igreja. Aleluia. É isso que Deus tem para a igreja nesse tempo. O Senhor vai mexer, o Senhor vai ativar pessoas aqui. O Espírito vai, aleluias, fazer coisas grandes. Aleluias. Eu vou falar algo aqui. Deus vai ativar visões dentro de pessoas aqui. Deus vai ativar dons. Aleluia. 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 Deus vai reavivar dons de cura. Deus vai levantar pessoas no meio do culto para tocar em pessoas e liberar cura. Manda dizer o Senhor, haverá visões. Eu, Senhor, me manifestarei. Aleluia. Nós estamos em um ambiente profético nesta noite, queridos. Aleluia. Deus vai despertar. Deus vai despertar. Não retenha nada. Não retenha nada. Deus vai despertar. Aleluia. Capítulo 3. Irmãos, não se assuste se Deus te acordar na madrugada. Flua. Se Deus te acordar, aleluia, mais cedo para orar, se Deus te chamar durante o dia, não se incomode. É o Senhor, aleluia, movendo algo em você. Capítulo de número 13, segunda epístola de Coríntios. Aleluia. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, repete comigo, habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente ou eterno. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Repete comigo, irmãos, muita ousadia no falar. Amém. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanece. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, perdão, irmãos, mas os sentidos dele se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Repete comigo, irmãos, em Cristo é removido o véu. Amém.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém, queridos? Repete comigo: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, eu não sei como você vai receber essa palavra aqui, mas eu gostaria que você pudesse recebê-la primeiramente no seu coração, e Deus vai ativar uma fé dentro de você aqui. A Bíblia diz que a glória que Moisés recebeu lá atrás, no Antigo Testamento, foi uma glória tão grande, que Moisés precisou colocar o véu para que as pessoas pudessem olhar para ele. Porém, a Bíblia também diz que Moisés, agora envergonhado, ele vai manter o mesmo véu para que o povo não pudesse ver que a glória já não estava mais sobre ele, como estava antes. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês leram o texto comigo? Então, irmãos, o que a Bíblia vai dizendo? Nós não podemos ser como esses do Antigo Testamento, que a glória vinha e depois a glória ia embora. A Bíblia diz que esse era o Antigo Testamento, era o antigo trato, mas agora no novo trato com Deus, a glória ela é muito maior e ela é o quê? Permanente. Você não pegou isso? Eu disse para você: recebe isso primeiro e o Senhor vai gerar fé no seu coração. Ele vai habilitar a fé. No novo trato, no pacto de Jesus, esta glória ela é permanente e ela é sobremaneira maior. Amém, queridos? Repete comigo: a glória ela é permanente. Diga para o teu irmão assim: esta glória ela só vai se findar na terra quando Jesus vier nessas nuvens e o Espírito, que é o penhor da glória, vai subir levando a igreja. Vocês estão aqui, irmãos? Então, enquanto Jesus não volta, o Espírito Santo está aqui na terra manifestando a glória de Deus. Amém? Fala para o teu irmão assim: você pode estar triste, mas o Espírito do Senhor está em vós. Aleluia. Muito feliz, o Espírito do Senhor está em vós. Orando bastante, o Espírito do Senhor está em vós. Orando pouco, o Espírito do Senhor está em vós. Pastor, eu não estou orando, o Espírito do Senhor está em vós. Aleluia. Mas então por que é que muitas vezes nós não conseguimos fluir neste poder? É por falta de conhecimento. Vocês estão aqui, irmãos? Eu quero muito que vocês prestem atenção para não confundir esse texto de liberdade com libertinagem. É por isso que pregadores do Evangelho, cantores, muitas vezes até em pecado, estão sendo usados no poder. Muitas vezes a gente vê situações que a gente fala: como é que pode essa pessoa, ela está ali vivendo essa vida e Deus usa ela ainda? Mas porque esse poder, irmãos, é do Espírito, não é do homem. Amém, queridos? É um dom do Espírito, sendo manifestado naquele momento para a vida daquela pessoa. Vocês estão aqui, irmãos? Então isso que a gente precisa ter um entendimento. Se essas pessoas em pecado, em falha, usam o dom, e nós que estamos na conformidade da palavra, por que não usamos? Olha para esse irmão teu lado e pergunta para ele: por que você não usa o dom? Fala para ele: o Espírito está em você, irmão. Diga: o poder está aí. Por isso que diz: nós temos que ser ousados nas palavras. É esta fé que Deus espera que nós tenhamos na presença de Deus. Amém, queridos? Então, quando nós compreendemos aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós estamos falando sobre o quê? Influência e referência do que o Senhor quer que nós sejamos nessa terra. Irmãos, você pode acordar triste, você pode estar passando um dia difícil, mas alguém tem que olhar para você e dizer: eu quero ser como esse irmão aí. Não pegou? Vou falar de novo. Você pode estar passando um dia difícil,
Você pode estar passando um tempo, né, de apertos, um tempo de lutas, tempos que você não entende, dias de inverno, né, o dia mau, mas alguém tem que olhar para você e dizer: eu quero ser imitador dele, como ele é de Jesus Cristo. Você quer isso, irmão, para a sua vida? Esse poder está sobre ti. Aleluia. Fala um pouquinho com Deus, irmãos. Fala um pouquinho com Deus. Diga: Senhor, eu quero essa revelação na minha vida, Senhor. Diga: não importa o momento que você esteja vivendo, eu preciso ser referência para alguém aqui na terra. Não importa o momento que eu esteja passando, eu preciso ser referência para alguém. Eu preciso influenciar a vida de alguém. Eu fico olhando, irmãos, será que a gente vai ter uma fé de Estevão? Nós vamos ter uma fé à luz como foi de apóstolo Pedro? Ter uma fé dos apóstolos? Dos mesmos heróis na fé que não foram registrados na Bíblia Sagrada, mas que estão no hall da fama, que estão ali registrados, aleluias, sobre os livros, aleluias, pelo qual o Senhor tem registrado dos heróis da fé, daqueles que morreram nos coliseus, com suas famílias inteiras, devorados por leões, e não negaram a Cristo. Outros mártires que foram queimados, mortos, por não negarem a palavra. Irmãos, Deus não precisa nos levar, irmãos, para lugares extremos. Muitas vezes nós estamos negando a Deus na nossa própria casa, no nosso trabalho. Aleluia, aleluia. Se eu fosse você, irmão, eu pediria para Deus: ativa o dom em mim, Jesus. Não me deixa o dom morto dentro de mim, Senhor. Ativa esse dom em mim, Senhor. Me habilita pelo Espírito. Não posso ter isso dentro de mim, está morto. Eu preciso ter um Deus vivo dentro de mim, Senhor. Ativa o dom dentro de mim. Liga isso em mim, Senhor. Peça isso para o Espírito, irmãos. A verdade está chegando como um interruptor para isso se ligar, aleluias, na fé. A verdade está chegando aí, irmãos. Quando a verdade chega, é luz chegando para o nosso entendimento. Você vai sair daqui hoje, irmãos, eu não sei o que você está vivendo, mas você vai sair daqui fortalecido no Espírito, influenciando pessoas por onde você passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gosto muito, irmãos, do testemunho do irmão chamado Tiago Brunet. De verdade, eu não gosto muito, irmãos, de muitas coisas que ele faz ali, mas desse testemunho eu gosto. Sou sincero em dizer. Negócio de coach aí, eu acredito que a palavra é a palavra. Mas tem um testemunho dele que eu gosto muito, irmão. Que ele diz que ele está ali esperando o voo, ele pede um café para ele e para a esposa. Esse café demora a chegar e ele pede o café de novo, a menina faz com a mão que já está indo, demora, quando chega lá, é um café frio, a menina joga a bandeja na mesa e a esposa, ali naquele momento, pensa em querer reclamar, falar alguma coisa, ele, né, movido pelo Espírito, diz: espera um pouquinho, segura aí, e daqui a pouco ele vai até a menina e em vez de ele reclamar, ele agradeceu ela. Ele agradeceu ela e disse assim: muito obrigado, porque mesmo você tendo um dia muito difícil, você está aqui para nos servir. Aí disse que a menina derramou em lágrimas, aí chorou, e aí disse que ele orou por ela, ministrou sobre a vida dela, falou: você pode estar passando pelo deserto, mas não, esse deserto não é o seu fim, é só um momento de passagem, Deus vai fazer isso na sua vida, crê. Ele ministrou sobre a vida dela, ela saiu dali, né, fortalecida pelo Espírito, e Deus visitou ela tremendamente. Então, irmãos, presta muita bem atenção nisso. Muitas vezes nós até podemos estar passando por uma situação de adversidade, podemos estar sendo até, né, mal servidos por alguém, mas nós somos influência para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Quando nós somos influenciadores e nós conseguimos realmente ser referências de Deus na terra, é tudo que o Espírito precisa para poder verdadeiramente cumprir em nós os seus planos, os seus projetos. Deus está trabalhando em nosso favor e Deus sempre nos surpreenderá com coisas gigantescas.
Deus, Ele é maravilhoso. Aleluias. O Senhor precisa, irmãos, trabalhar em nossas vidas para nos tirar, irmãos, de trás das malhadas e mostrar para que nós somos chamados. Fala para o teu irmão assim: o momento de estar atrás das malhadas acabou. Daqui a alguns dias o Senhor vai dizer: não fique soberbo com tudo isso que eu te dei, porque eu te tirei de trás das malhadas. Você não era ninguém. Então não fique soberbo. Daqui a alguns dias Deus vai tirar. Lembra de onde eu te tirei? Deus tira alguém de trás de malhadas para reinar com Ele em vida. Deus tira pessoas de trás das malhadas para reinar com Ele em vida. O Senhor, aleluia, está se movendo em seu favor, queridos. Deus está trabalhando em seu espírito. Irmãos, glorifica a Deus, esteja na mesma sintonia. Jesus está falando nos nossos corações aqui. Quando Deus nos convida, irmãos, para adentrarmos no seu reino, quando Deus nos convida, irmãos, a vivermos os seus planos, uma das palavras que eu fico tão maravilhado com Deus é que Ele vai dizendo: o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em João 15, Jesus fala assim: o servo, ele faz porque é mandado, mas o filho, o amigo, entende o projeto. Eu vou dizer de novo: o filho, o amigo de Deus, conhece o projeto. Oh, meu Deus. Em uma empresa, existem níveis de trabalhadores. Existem pessoas que só estão lá para realizar, para fazer. Existem outras pessoas que estão no nível de elaborar. E outras, irmãos, estão nos outros níveis, né? Onde verdadeiramente estão ali com os seus projetos para serem executados. Quem, irmãos, entende o projeto, ele sabe todas as funções que todas as demais pessoas estão executando naquele lugar. Aleluia. Então, quando nós estamos alinhados ao coração de Deus, nós não estamos perdidos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Meu Deus, eu não sei como você vai receber isso, mas abra o seu coração, irmãos. Você não vai mais chegar na igreja, irmãos, e sentar aí por sentar. Você não vai mais vir para os cultos, estar por estar. Você vai ser participante do projeto de Deus. Quando você olhar alguma pessoa, irmãos, e ver que está um pouco fora, você vai dizer: ei, vem para cá, o projeto é esse. Você é alguém que vai estar, aleluia, no mesmo nível do coração de Deus, entendendo o projeto. Eu vou falar, Deus. Há pessoas que dizem: parece que eu me sinto um peixe fora d'água, parece que eu não me encaixo. Deus está dizendo: ei, fique tranquilo, eu vou, aleluia, trazer você para o meu nível. Oh Deus, terra suria labaia, estorolobo com devasser. Ah, meu Deus. Quando nós começamos a entender o nível do projeto, irmãos, quando estamos alinhados ao coração de Deus, a luz, naturalmente nós fluímos na mesma direção. Deus vai fazer, aleluia, com que verdadeiramente pessoas sejam integradas nesse momento, que possamos compreender melhor aquilo que o Senhor tem reservado, aleluia, para esse ministério. Eu creio que é um mover profético neste lugar, queridos. Deus está se manifestando, Deus está, aleluia, se movendo entre nós. Aleluias. Oh, meu Deus, eu não sei qual área de atuação que Deus vai te colocar no projeto. Meu Deus, há uma graça do Senhor neste ambiente. Meu Deus, se é Deus que fala com você aqui, meu irmão, se é Deus que fala contigo aqui, minha irmã, Ele traz paz no seu coração,
e Ele te alegra aqui neste lugar. Eu vou falar, irmãos. Existe uma palavra que chama-se contentamento. Contentamento, irmãos, não é dizer assim, tá bom assim que tá. Não, essa palavra contentamento é estarmos contentes, é estarmos felizes, alegres. Esse contentamento fala, sabe, só estarmos satisfeitos, de estarmos na plenitude da sua grandeza. Fala para o teu irmão assim, Deus vai trazer níveis de contentamentos. Diz, você vai estar vivendo um coração de Deus, dizendo, eu estou satisfeito com o meu Deus. Esse satisfeito não é dizer assim, eu não quero mais, não é isso. É dizer, e como é que você está com Deus? Não tem nada melhor. Irmãos, me perdoa, eu preciso falar algo aqui, irmão. Aleluias. Sabe que as pessoas te mostram coisas tão grandes e dizem, não, é o que eu estou fazendo, eu já estou tão feliz. Colonchoria labaramandoria. O ribantio haramaseri mi calabandoro lomondai. Esse contentamento vai te trazer nível de segurança em Deus, porque nada que possam te oferecer pode te tirar da posição que Ele te confiou. Você é importante no projeto. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sim, Deus. Deus está movendo, queridos. Deus está revelando o seu projeto. Aleluias. Eu creio, Senhor, ao mover neste lugar. Quando nós estamos alinhados ao Deus, nós vamos conferir coisas espirituais, queridos. E quando nós estamos conferindo coisas espirituais, irmãos, é esse nível que Deus espera que nós possamos viver e desfrutar aqui nessa terra. Pastor, o que é conferir coisas espirituais? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por gentileza, lá no livro de Colossenses. Irmãos, houve um tempo em que as pessoas estavam perdidas, mas o Senhor que se levanta, que é o dono da igreja, que é o maior interessado em nossas vidas, Ele está agregando, levantando, capacitando, dando sabedoria para pessoas sobre esse projeto ao qual Ele confiou sobre este lugar. Amém, queridos? Livro de Colossenses, capítulo número 1. Vamos ler do versículo 9 em diante. Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Repete comigo, irmãos, quando eu estou testificando, quando eu estou conferindo o que é de Deus, eu vou viver nesse nível. Capítulo 3, irmãos, agora. Versículo 12. Nós vamos encerrar aqui, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos.
Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Amém, queridos? Repete comigo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Diga: sede agradecidos e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém, queridos? Fique de pé comigo, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Referenciais de Deus na terra. Influenciadores do reino. O Senhor está dizendo: eu te chamo para que a plenitude do conhecimento estejais sobre vós. Irmãos, essas coisas serão conferidas. E essas conferências são tão tremendas porque nós vamos apenas testificar aquilo que o Senhor já está tratando sobre nossas vidas. Amém, queridos? Então nós vamos passar a ter cultos onde Deus vai começar a usar pessoas e você vai começar a conferir coisas que o Senhor já está movendo sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, debaixo desse mover, desta palavra, dessa liberação, nós vamos viver o que o Senhor está dizendo aqui. Como árbitro em nossos corações, seja o quê? A paz de Cristo. Então, ou seja, não dê um passo, não faça nada sem que a paz do Senhor esteja sobre o nosso coração. A paz vai nos dizer sim ou não, certo ou errado. A paz do Senhor vai nos direcionar para que possamos caminhar como árbitro em nossas vidas. E o que diz aqui mais? Que sejamos em tudo agradecidos. Em terceiro lugar, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Amém, queridos? Feche os teus olhos aí, queridos. Como cartas lidas, quando a palavra de Cristo está em nós, por onde nós passarmos, a Bíblia diz até correndo, as pessoas vão conseguir ler em nós. Elas vão conseguir enxergar em nós a redenção em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor vai manifestar em nós, como embaixadores do seu reino, o envio segundo a tua promessa. Gostaria que você fizesse uma oração agora, neste momento. Ore pessoalmente pela sua vida agora, irmãos. Ore por você, não ore pela sua família, por ninguém, ore por você agora. Diga: Pai, no nome de Jesus, nesta noite eu coloco a minha vida diante de sua presença. Peça ao Senhor agora, no nome de Jesus. Diga que esta palavra, Senhor, possa habitar ricamente no meu coração, que eu possa conferir, Senhor, a plenitude da sua vontade, Senhor, em minha vida, a cada culto, a cada momento, em cada oração. Que o Senhor vá testificando, que eu possa ir conferindo todas as coisas a cada momento, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a minha vida.